Fala galera, beleza? Quem fala é o Diego do canal Diego of Germain. E hoje, meus amigos, vamos fazer mais um vídeo, né? Um vídeo especial de Copa do Mundo, né? Mais um. Que esse vídeo, né, ele tem como objetivo a gente falar o seguinte: quais são as minhas, né, na minha opinião, as minhas seleções favoritas, galera. Tipo assim, lembrando que não é as que são as melhores, as mais fortes, as que vão ganhar a Copa, não. São as seleções que eu mais gosto, né? Tirando essa aqui, obviamente, porque tirando o Brasil. Vamos lá. Vamos começar pela vinheta, né? Eu esqueci. Então, puxa a vinheta. Agora que passou a vinheta, né? Vamos começar. Em sexto lugar fica uma seleçãozinha que eu tô gostando muito de ver, que é, né, a seleção do Turquia, galera. Era a seleção da Turquia, na real, porque, tipo assim, ela me decepcionou muito, galera. Eu esperava muito mais da Turquia, né, nessa Copa. Eu esperava que eles iam, assim, fazer uma campanha incrível, espetacular, né, na fase de grupos, mas acabou que não. Eles deram 61 finalizações ao gol e tchau, viu? Eles deram 61 finalizações ao gol e não fizeram nenhum, entendeu? Foi uma seleção extremamente ineficiente. Eu esperava muito e eu gostava muito dessa seleção, né? Por causa dos grandes jogadores que tem, né? Yildiz, Arda Güler, Arthur Koglu, o Yilmaz também, tenho vários, né? E me decepcionou bastante. Bom, então em sexto, né? Sexto, Turquia. Em quinto lugar, vem a seleção do Portugal, galera. Seleção de Portugal, que não me decepcionou tanto quanto a Turquia, porque, tipo assim, eu esperava muito também de Portugal, mas eles empataram com o Congo no primeiro jogo. Mas ainda assim é uma seleção que eu gosto muito, né? Cristiano Ronaldo, e também os portugueses, né? Vitinha, aliás, portugueses do PSG, né? Vitinha, Nuno Mendes, João Neves também. Eu gosto bastante deles, né? Eu tô gostando muito de assistir eles ultimamente. Mas até agora na seleção eles não conseguiram entregar, né? Foi só um jogo, mas diz muita coisa. Mas eu esperava mais. Então, né, Portugal pode ficar melhor na ranqueada dessa lista depois, mas por enquanto Portugal fica apenas em quinto lugar. Na quarta posição vem eles, a seleção que teve uma superação nessa Copa, basicamente, que foi a seleção do Paraguai, galera. A seleção do Paraguai. Eles tiveram uma superação por quê? Porque eles perderam o primeiro jogo de 4-1 para os Estados Unidos. Eu fiquei bem mal com esse jogo, viu? Fiquei feliz só pelo Maurício, que ele fez gol, né, Palmeiras. Mas enfim, é uma seleção que tem vários jogadores que eu conheço e gosto bastante, né? O Paraguai tem o Enciso, tem o Almiron, tem o Maurício Souza também, Palmeiras, Gustavo Gomes. Então essa seleção eu esperava mais. Dito isso, contra a Turquia, eles conseguiram segurar bem, né? Eles conseguiram segurar bem a poderosa Turquia, né, digamos assim, e conseguiram 1-0, né, um gol do Galaza, né, ex-Vasco, curiosamente. E eles conseguiram buscar esse 1-0 e ganhar da Turquia, né? Então, e já é uma seleção que antes eu já vinha gostando bem. E é uma seleção que realmente eu espero mais. Eu tomara que classifique na última rodada, né? Terceira seleção, né? Tá no pódio, medalha de bronze. A seleção que vem agora é a seleção da Colômbia, galera. Colômbia. Esse país é um país que eu desde sempre gostei, né? Depois de 2014, mas vocês ignoram. Enfim, eu sempre fui muito fã da Colômbia, né? Sempre gostei muito do futebol colombiano, né? Tem jogadores assim que eu gosto bastante. Tem outros que eu não gosto tanto, né? Tipo Luis Dias, mas tipo assim, até ele eu gosto um pouco também. Mas tem James Rodrigues, John Arias, Palmeiras também. Tem também o Richard Rios, tem o Luis Suárez também. Vários jogadores assim que eu gosto bastante de ver jogando pelos clubes. E a Colômbia, assim, é um país que eu sempre gostei, falando sinceramente. Tipo assim, sempre que tinha algum jogo da Colômbia que não era contra o Brasil, eu sempre passei pros caras, né? Sempre fui fã. Por algum motivo. Será? Pausa. Comenta aí agora, né, nesse exato momento, quem que vocês acham que é os dois países, né? Qual vocês acham que é os dois países que estão nesse pódio, né? Quem vocês acham que é as duas seleções que eu mais gosto? Vamos lá, vou dar 10 segundos pra vocês. Vamos lá. Enfim, foi 10 segundos.
E aí, comentou? Espero que vocês tenham comentado aí. E se você comentou que a minha segunda seleção favorita é a seleção do Marrocos, você acertou, né? Marrocos que deu trabalho pro Brasil, mas, tipo assim, eu já vinha gostando deles desde a última Copa. Tipo assim, é uma seleção que me encantou muito de ver jogar, né? Tem jogadores, assim, craques da bola, que jogam para caramba. Tem Hakimi, né? Tem também outros jogadores também que nessa Copa estão brilhando, tipo o Boadi, o El Canu, o Rambaz, que já vinha da última. Tem o El Cabe, que gosta de fazer gol de bicicleta, né? Um jogadorzaço. Então, a segunda seleção que tá no pódio é Marrocos. Primeira, meus amigos, eu não sei que dia que vocês estão vendo esse vídeo, mas eu tô fazendo vídeo no dia, né? Falta algumas horas pra essa seleção que tá em primeiro jogar. E a seleção que tá em primeiro é nada mais, nada menos do que uma seleção que teve essa superação, né? Que ganhou a penúltima Copa das Nações, Copa Africana de Nações, né? Que é a seleção da Costa do Marfim, galera. Tipo assim, eu já vinha curtindo eles antes, sabe? Já vinha curtindo eles antes por motivos de que eles ganharam a Copa Africana de Nações, né? A última que teve o Haller, né? Como herói decisivo, né? Tem jogadores que eu conheço também que são bons. Tem o Kessié, né? Que eu conheço. Tem o Kessié, Amad Diallo também. Mas o principal nome que me faz, tipo assim, gostar pra caramba dessa seleção, que hoje basicamente virou meu segundo jogador favorito, basicamente, só atrás do Desiré Doué, como vocês já sabem, é ele, Diomandé, Ian Diomandé. Gravem bem esse nome. Esse cara simplesmente carrega uma história muito braba, mano. Tipo assim, uma história muito triste, na real. Que ele perdeu a irmã, né, infelizmente. E aí ele fala que ele escreveu até uma carta falando sobre isso, né? Tipo, eu vou jogar muito por você, entendeu? É uma história bem triste, pra ser sincero, né? Mas, tipo assim, dentro de campo ele consegue achar jogadas, ele faz dribles assim incríveis. Contra o Equador, por exemplo, ele foi, tipo assim, com certeza o principal jogador, né? O craque do jogo foi ele. Então, muito por esse contexto aí da Copa das Nações e essa história do Diomandé, é a seleção que eu mais estou gostando do momento, né? E, tipo assim, é uma seleção que dá gosto de ver jogar. Eles conseguem se defender bem e atacar bem também. Então, Costa do Marfim é minha primeira. Sexto, fica. Então vamos recapitular tudo, né? Sexto lugar fica a seleção da Turquia. Em quinto lugar fica a seleção de Portugal. Em quarto lugar fica a seleção do Paraguai. Em terceiro fica a seleção da Colômbia. Em segundo fica a seleção de Marrocos. E em primeiro fica a seleção da Costa do Marfim. Então, comenta aí embaixo, galera, qual é o palpite qual é a opinião de vocês, quais são as 5 seleções e a primeira, né, a 0-0, a 0 é Brasil, né, obviamente. Mas enfim, comenta aí embaixo quais são as seleções que vocês mais gostam dessa Copa, que vocês mais gostaram de ver jogando e quais são as suas favoritas, né. Então vamos interagir aí, vamos ver se vocês têm a opinião parecida com a minha ou se vocês estão totalmente ao contrário de mim, né. Então, valeu, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E comenta também, né, a seleção de vocês. Então, valeu!